Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos dar uma olhadinha aqui no corte que vai trazer as últimas informações do Flamengo no GE, hein? O Flamengo enfrenta o Milionários, tem muitas notícias aí, atualizações, provável escalação, jogo importantíssimo da Libertadores e vamos ver o que é que tem aí sobre o Flamengo. Você pode deixar o seu palpite para essa partida de amanhã entre Flamengo e Milionários e vamos ver agora, né, com o Escobar, tudo que o Flamengo tem, né, com o Tite, né, com jogadores, quais são as baixas, quem são os jogadores que estarão disponíveis. Que ontem, essa foi boa. Tchau, Duda. Quarta é a vez. E paradinha rápida aqui para falar com você que está precisando, né, antecipar o seu FGTS. Você tá com dinheiro parado, tá precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí uma empresa mais ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados aqui no nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. Dentro da nossa programação. Claro que o Flamengo também acompanha isso de muito perto, porque, claro, o Flamengo é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, mas essa semana é importante porque o clube ainda não está classificado para a próxima fase da Libertadores. O risco ainda existe, mas acho que a preocupação não é tão grande assim, ou é, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. A preocupação tem que ser grande porque se não está garantido, tem que garantir, né? Esse é o lema, porque amanhã vale vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Todo mundo imaginava, quando as bolinhas foram sorteadas lá, que o Flamengo já chegaria nesse jogo aqui, pelo menos classificado. Talvez, se fosse disputar alguma coisa, seria o primeiro lugar do grupo, mas o Flamengo ainda busca a classificação para as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Precisa, claro, de uma vitória simples, precisava demais da vitória contra o Bolívar, ela veio 4-0, tranquilo, foi um jogo até que o Flamengo abriu vantagem logo cedo, fez 3-0 no primeiro tempo. Então o Flamengo espera repetir isso amanhã, espera repetir esse placar vantajoso, quem sabe, e contar aí, quem sabe, depois de fazer o seu papel, com uma derrota do Bolívar lá na altitude de La Paz. É difícil para o palestino para sonhar com o primeiro lugar, mas tem que cumprir primeiro o seu papel aqui. O técnico Tite vai contar com o retorno do Pulgar aos relacionados, está liberado, o jogador treinou depois de ficar fora praticamente um mês aí com uma entorse no tornozelo esquerdo. E aí tem uma possibilidade dele retornar ao time, mas o Alan vem aí mostrando um bom futebol. Se não é aquele ápice do Atlético Mineiro, ele está mostrando a intensidade de outros tempos que o Flamengo precisa no meio de campo. O Bruno Henrique também deve ter uma possibilidade de retornar também, depois de algum tempo com problema no pé esquerdo, uma entorse no pé esquerdo. Além disso, o Léo Pereira, um pouco mais difícil, questão de lesão muscular. E o De La Cruz não preocupa, isso que dá aquele quentinho no coração rubro-negro. Todo mundo ficou assustado do jogo da última semana contra o Amazonas na Copa do Brasil. Não preocupa, só um susto, uma pancada no joelho direito. Então o Flamengo vai com esses jogadores. Quem sabe ali o De La Cruz e o Arrascaeta possam brilhar amanhã junto com o Pedro, aqui mesmo no Maracanã contra o Milionários. Flamengo com 7 pontos. Precisa repito, dessa simples vitória, jogo com transmissão da ESPN, e a expectativa desse reencontro do Gabigol com o Maracanã, depois daquele, como eu tenho chamado, né, Bruno? Gabigol Gate, mais um nessa temporada, com essa camisa do Corinthians que ele vestiu, enfim, todo aquele rebuliço que houve aqui no Maracanã. Aqui no Maracanã não, aqui no Rio de Janeiro. Amanhã no Maracanã a gente vai ver como vai ser a recepção da torcida ao agora ex-camisa 10. Mas na Libertadores ainda é o camisa 10, porque a inscrição não pode ser modificada. Ah, é verdade, hein? Tem isso, né? Na Libertadores ele segue jogando ainda com a 10. Bom, isso é um assunto aí pra gente ver também qual vai ser a reação amanhã. O que é indiscutível, Marra, é que o De La Cruz faz tudo no time do Flamengo.
porque a gente tirou os jogos do campeonato estadual e a gente está vendo aí número de jogos, gols, assistências, né? Jogos e gols, ele é o segundo dentro do time, sem contar estadual, e aí é o líder em assistências, em chances criadas, em duelos vencidos e até em desarmes. Bom, a gente vai ter nessa semana o Flamengo e o Fluminense em campo para essa última rodada da fase de grupos da Libertadores. Quem precisa dar uma resposta mais contundente para a sua própria torcida? O Flamengo, de fato, precisa dos pontos, né, Mari Pereira? Mas também precisa dar uma resposta ali no Maracanã, não precisa? Eu acho que são respostas diferentes, assim, vamos dizer, porque o Fluminense, ele ficou um período, ele passou por algumas partidas sem conseguir o resultado. O Flamengo, ele passou algumas partidas com o resultado, mas um futebol abaixo, né? Por exemplo, agora, contra o Amazonas em Copa do Brasil, um 1-0 ali que garantiu a classificação, mas um futebol que ainda mais para o torcedor do Flamengo, né, que tem exigência lá em cima, o futebol ainda não. Né? Pouquíssimas partidas que a gente tem dessa temporada que o Flamengo desempenhou muito bem, fazendo jus ao seu elenco. Né? O Fluminense, ele ainda também precisando de um encaixe muito parecido com o do ano passado, mas alguns resultados, outros nem tanto. Acho que o Flamengo, ele precisa do resultado porque ele quer esse primeiro lugar. Né? Sim. É uma tarefa difícil, o Bolívar não vai perder na altitude para o Palestino, assim, pouco provável. A gente não está fazendo essa conta, né? É pouco provável. Pode acontecer, óbvio, mas pouco provável. Então, e aí, Flamengo... se acontecer do Bolívar perder, aí o Flamengo também precisa fazer os seus pontos, senão Claro. ele corre risco de ser eliminado. Exatamente. De qualquer maneira... Ser ultrapassado pelo Palestino, os dois têm 7 pontos. Perfeito. De qualquer maneira, o Flamengo ele precisa do resultado, mas também de um desempenho bom. E o Fluminense tem a pontuação, mas ele não tem... É líder de grupo. Isso. Né, Marra? Mas ele não tem o que teve assim no ano passado, que é aquela magia, aquela discussão toda. A gente, nessa altura da competição, falava que o Fluminense já tinha o melhor futebol da América. Sim, tá. Os dois estão diferentes do esperado, né? Do planejado, cada um com seus problemas. O Flamengo em casa, o Flamengo ele pode desempenhar menos, mas ele pontua. Isso é... Sim. A dificuldade do Flamengo na atual edição de Libertadores, ela se dá fora de casa, né? O Flamengo tem sido estranho fora de casa. Abaixo do que a gente sabe que o Flamengo consegue. Por exemplo, me faz lembrar do jogo contra o Milionários. Quando o Flamengo tem um jogador a mais e acaba deixando escapar os primeiros 3 pontos da competição. Mas eu acho que de lá para cá, o Flamengo não que tenha melhorado tanto coletivamente, eu acho até que ele passa mais algumas incertezas para o seu torcedor, mas em casa ele continua respondendo. E você me pergunta em relação ao Fluminense, para mim os dois acabam tendo a mesma dificuldade, desempenhar dentro do que os seus dois treinadores pensam. E aí é claro que você precisa fazer uma ordem cronológica nisso aí. O trabalho do Diniz é maior, né? Ele já tem mais tempo. Sim. Mas o trabalho do Flamengo, o Flamengo está lotado de estrela maravilhosa. O Tite acaba entrando naquela mesma de que a gente falava dos outros treinadores, o que eu não esperava falar. Eu tinha convicção que o Tite ia fazer o Flamengo jogar muito bem do início ao fim. Sabe assim, eu percebo que em maio... Não, em maio o Flamengo vai estar dando show. Sim, sim. Era a minha expectativa. Já achou? E a expectativa acontece... Ela não tomava gol. Ela acontece até pelo Tite assumir o time antes, né? Assim, não esperar virar a temporada. Exato, né? Porque foi quando ele assumiu Quando foi, Pedro? Foi outubro, novembro, né? Mais ou menos assim, né? A gente até, um pessoal chegou a discutir, mas o Tite falou que não assumiria time em 23. A gente falou, ele não está assumindo o time de 23, ele está assumindo o time de 24. Não é, Mari? Isso, exatamente. Então, a expectativa já foi criada ali, né? Para mim, uma decisão correta, porque você já não perde ali um tempo de início de temporada, você já pega um fim de ano pensando no que você pode fazer para o ano seguinte. E ali ele falava o tempo inteiro de vaga de Libertadores, né? Isso. A gente até meio que, assim, o Flamengo tem chance. Porque lembra, chegou aquele momento que o Botafogo começou a perder vários jogos. Sim. E que o campeonato se ofereceu para muita gente. O campeonato poderia ter sido do Atlético, poderia ter sido do Grêmio, poderia ter sido do Palmeiras como foi. E do Flamengo. Foi a derrota em casa para o Atlético que talvez tenha tirado de fato o Flamengo ali da disputa. Pedro, do lado do Fluminense... Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E o Flamengo precisa, né,
muito vencer essa partida. Essa partida vai ser amanhã pela Libertadores, né? Vai enfrentar o Milionários. Precisa muito vencer para garantir, né, a sua classificação. E também para, quem sabe, garantir ele a primeira colocação, que eu acho mais difícil, claro, porque o Bolívar já tem 9 pontos, o Flamengo tem 6, se eu não me engano, ou é 7 que o Flamengo tem. E aí, mesmo o Flamengo vencendo, o Flamengo vai igualar com a pontuação que o Bolívar já tem hoje, né? Ou seja, o que iria diferenciar seria o saldo de gols. Só que o Bolívar tem um jogo em casa contra o Palestino. E é muito difícil perder, porque a altitude, claro, eles são muito superiores lá com relação a isso. Então a tendência é que o Bolívar vença, né? Porém o Palestino vai tentar lutar, porque o Palestino tem chances de classificação ainda, né? Já o Milionários não tem mais chances, então é só um jogo que eles vão fazer para cumprir tabela. Isso é bom para o Flamengo, mas o Palestino vai tentar vencer, porque o Palestino tem chances ainda, né, de estar passando para a próxima fase. Se vencer o Bolívar, né, pode ser que eles consigam. Mas o Flamengo precisa assim, dar uma resposta, não apenas de vencer, né, mas de vencer e convencer. Porque o Flamengo parece que escolhe jogos, né? Tem jogos que joga muito bem e vários outros jogos que não joga bem. Às vezes até vence, mas não joga bem. Então isso deixa a torcida muito aí insatisfeita, porque sabe que esse time pode entregar mais. Sabe que esse time pode fazer muito mais do que vem fazendo agora. Então a gente vê, né, que isso é uma verdade, é uma realidade, mas que depende muito aí dos próprios jogadores, do treinador, para que o Flamengo possa estar fazendo aí uma boa temporada e vencendo títulos importantes que não se enquadra nesses títulos aí, o Campeonato Carioca, né, que é um campeonato mais fraco, por assim dizer, né? É um campeonato de pouca importância para esse clube do Flamengo. Mas comenta aí o seu palpite para essa partida. O que é que vocês acham aí de Flamengo e Milionários? Se o Flamengo é o favorito, que na minha opinião qual o placar? Comenta aí, ok? Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.